Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 6 de fevereiro de 2021, dia em que a igreja celebra São Paulo Mique e seus companheiros mártires. O evangelho de hoje se encontra em Marcos capítulo 6, versículos 30 ao 34, que diz assim: Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os apóstolos, depois da missão que fizeram, voltaram até Jesus, encontraram o Senhor e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Momento de partilha, do que foi a missão, do que eles tinham feito, do que tinham ensinado, como foi a experiência de missão deles. Interessante que Jesus diz para os apóstolos: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. É muito interessante, Jesus convida os apóstolos para o descanso. O descanso, meu povo, é tão necessário. Às vezes nós temos aquela ideia errada que descansar é para os preguiçosos. Não, meu povo. O próprio corpo da gente pede isso. O descanso é uma necessidade. O descanso é uma necessidade. E Jesus sabe disso. Ele convida os apóstolos para um lugar deserto, para que eles descansem um pouco. O descansar no sentido de revigorar as forças, revigorar as energias do corpo. Mas também, eles estavam com Jesus, não estavam sozinhos. Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. E significa que o nosso descanso, a nossa folga, é para o descanso do corpo. Não é uma folga de Deus, não é uma folga de Jesus. Eu vou descansar, então hoje eu não vou rezar, eu vou descansar. Não é isso. Não é folga de Deus, não é descansar de Deus. É descansar o físico, é descansar o corpo. É uma necessidade isso. Mas até no descanso, a nossa alma, o nosso coração precisa estar voltado para Deus. Porque o verdadeiro descanso nós encontramos em Jesus. Mas o Evangelho continua dizendo o seguinte: havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Veja, a missão era árdua. A missão é árdua. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Uma multidão viram os apóstolos e Jesus saindo de barco, foram atrás. O povo não dava descanso para Jesus. E o Evangelho continua dizendo: ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão. Toda aquela multidão e foi atrás dele. Jesus teve compaixão. Por quê?
porque eram como ovelhas sem pastor. E aqui eu quero ressaltar uma coisa muito importante. O que, Padre? Diz assim: ele teve compaixão. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Ou seja, ovelhas sem cuidado. Jesus teve compaixão. Mas o que foi que Jesus fez com aquela multidão? O que foi que Jesus fez como pastor que é? Ele é o bom pastor. E o que Jesus, como bom pastor, fez com aquela multidão que era como ovelha sem pastor? Como foi que o evangelho terminou? Dizendo o seguinte: começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Olha o jeito de pastorear de Jesus. Olha o jeito de ser pastor de Jesus. Faz parte da missão de pastorear as ovelhas o ensinamento da palavra de Deus. O ensinamento da palavra de Deus. Jesus é o bom pastor que ensina, que transmite a palavra, que é palavra de vida eterna, que é palavra de salvação, é palavra divina, é palavra de Deus. Como é que Jesus pastoreia o povo? Por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Nós, na qualidade de ovelhas, como é que nós nos deixamos pastorear e cuidar por Jesus? Quando nós paramos para ouvir a sua palavra, o seu ensinamento. Tem gente que não se deixa pastorear, que não se deixa cuidar por Jesus. E quando é que isso acontece? Quando não dá ouvidos à sua palavra. Quando não dá ouvidos ao seu ensinamento. Que hoje possamos voltar os nossos ouvidos, mas também o nosso coração, à palavra de Cristo, bom pastor, que tem muitas coisas a nos ensinar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.